presidente da casa, a todos os trabalhadores da casa. Quero agradecer a todos vocês pela oportunidade que me é dada, esperando que a nossa tarde seja proveitosa, como divulgado o tema mediunidade com Jesus e Kardec. Como tantos temas, um tema rico, vasto, profundo, necessário e atual. Vamos falar da mediunidade na casa espírita, mas vamos falar da mediunidade também fora da casa espírita. Porque até aqui, os espíritas têm tido uma visão muito estreita da mediunidade. Pensa-se que mediunidade é aquela faculdade utilizável somente nas horas pré-estabelecidas do trabalho mediúnico. Mas a mediunidade, como nós veremos hoje, serve sim para as tarefas específicas, mas serve para muito mais. Nós temos aqui papel, caneta, e seria interessante que vocês anotassem algumas coisas. Mas se não pegarem o papel, não anotarem, a inimizade é a mesma. Tá? Estamos gravando, a fita estará disponível. Olha como eu sou antigo, né? Falei em fita, não existe mais fita, né? Olha, agora eu me traí, né? Não tem mais fita, né? Estará aí a gravação. Bom, então eu vou trazendo pontos e você ou anota ou preste atenção. Eu vou ser o mais simples possível. Quando vocês quiserem um orador clássico, que faz pose, que faz gestos, não é a mim que convidarão, certo? Eu sou aquele irmão que vem de longe, trocando experiências. Bem, vamos começar. E como estamos entre amigos, vamos combinar o seguinte: se alguém precisar de água, sirva-se. Nós temos ali um banheiro unissex, sirva-se. Está tudo certo. Fiquemos bem à vontade. Tá bom? Sentiu sono? Faça como eu, fique de pé. Né? O sono passa. Torne a sentar. Amém? Esperar que todos tenham papel à mão, caneta. Nós vamos ter um intervalo no lanche, viu? No coffee break, tá? Então, tenha paciência que daqui a pouco chega o nosso coffee break. Se você, mesmo estando com o papel, não desejar anotar, não tem problema, nós compreendemos. Quero dizer a vocês que sou espírita
há 40 anos e respiro, trabalho espírita há 40 anos. Tá? Vivo intensamente o trabalho espírita. Bom, vamos começar. Mediunidade, sentido novo. Mediunidade é um sentido novo. Digamos, poderia ser outro número. Há 1 milhão de anos passados, nós não tínhamos a visão que temos hoje, a audição que temos hoje, não tínhamos o tato, o paladar, o olfato. Estes sentidos físicos vêm sendo conquistados através dos tempos, através da evolução. Daqui 1 milhão de anos, poderia ser menos anos, daqui 10 milhões de anos, nossa visão física será muito melhor que a de agora. A nossa audição estará mais apurada, os nossos sentidos todos estarão muito mais desenvolvidos. Daqui 100 milhões de anos, daqui 1 bilhão de anos, a nossa visão, nossa audição, tudo estará muito melhor. O mesmo raciocínio se aplica à mediunidade. Todos nós que estamos aqui hoje somos mais médiuns do que fomos no passado e seremos no futuro mais médiuns do que somos hoje. Portanto, a nossa mediunidade começa a surgir agora, começa a se definir agora. Não percamos tempo no desenvolvimento da mediunidade. Não percamos tempo na educação da mediunidade, mas não tenhamos pressa, porque a vidência que alguém pensa alcançar está muito longe da vidência que alcançaremos. A audição psíquica que alguém quer desenvolver está muito distante da audição mediúnica que teremos aqui X milênios. Compreendeu? Vou dar um exemplo de vidência. Se eu for ali na porta e olhar na direção da praça, posso dizer que estou vendo com o chão? Posso. Estou vendo com o chão. Mas eu posso dizer que estou vendo toda a Conchal? Não. Para ver toda a Conchal, é assim? Para vermos toda a Conchal, para vermos toda a Conchal, talvez tivéssemos que sobrevoá-la de helicóptero. E ainda assim eu diria, não estaríamos vendo os detalhes de Conchal.
Então o médium que vê muito pouco. Ah, estou vendo um espírito perto de você. Grande coisa. No mundo espiritual, nós temos 23 bilhões de espíritos. Você está vendo umzinho. Grande coisa. Ah, eu estou vendo uma luz perto de você. Grande coisa. Não está vendo nada. Entenderam? Então, por mais que a gente veja, por mais que a gente ouça, é sempre muito pouco. E pode anotar aí, Livro dos Médiuns, item 171. Livro dos Médiuns, item 171. A mediunidade menos confiável é a vidência. A mediunidade na qual menos devemos confiar é na vidência. Por quê? Se um espírito incorpora, eu posso examinar, eu posso estudar o espírito pelo que ele está falando. Se um espírito escreve, eu posso examinar o que ele escreve tranquilamente. Você vai poder examinar o meu trabalho pelo que eu estou te falando. Agora, eu digo para você, qual o seu nome, querido? Aldo. Eu digo, Aldo, eu estou vendo um homem, um espírito masculino perto de você. E daí? Como é que eu provo isso? Como é que ele vai ter certeza disso? Pode estudar lá, item 171. É a mediunidade menos confiável. Eu vou dizer, olha, é um homem alto. Eu falei espírito masculino, entre aspas, porque espírito não tem sexo, como entendemos, né? O perispírito tem sexo. O perispírito tem anatomia feminina ou masculina. Mas o espírito, essência, não tem anatomia, ele não tem contornos. Perifericamente, o espírito não é nem homem nem mulher. Mas quando ele encarna e desencarna, conservando o perispírito, ele conserva a aparência masculina ou feminina, ou homossexual, ou bissexual, ou transexual. Entenderam? Mas isso aí já é outro material de estudo. Bem, se nós vamos educar a mediunidade no futuro, atenção, médiuns e candidatos a médium. Aquele que não se empenhar agora pela própria evolução, não vai educar a sua mediunidade nem minimamente. O espírita acomodado, o espírita preguiçoso, o espírita que não cogita da melhoria íntima, também não melhora mediunicamente. Aquele que pretender ter uma mediunidade mais desenvolvida, precisa antes desenvolver-se como pessoa. Chico Xavier, para falar do tempo em que estava encarnado, foi o homem que foi, e por isso era o médium que era. Ele foi eleito o brasileiro mais importante da história, não porque fosse médium,
não porque fosse espírita, mas porque era um homem bom. Quem pretender ser bom médium, seja antes boa pessoa. Quem fala isso é Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo, pode anotar aí, capítulo 28, item 8. Vamos lá? Capítulo Evangelho, capítulo 28, item 8. Vamos achá-lo aqui, né? Olha lá, ó. Capítulo, item 8. O título do tópico é Pelos Médiuns, oração pelos médiuns. E olha o que Kardec coloca aqui. O médium que quer conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar pelo próprio adiantamento. O que quer ver crescer e desenvolver a sua faculdade deve, ele próprio, crescer moralmente e se abster de tudo que possa desviá-lo de seu objetivo providencial. Vou ler novamente. O médium que quer conservar a assistência dos bons espíritos deve trabalhar pelo próprio adiantamento. O que quer ver crescer e desenvolver a sua faculdade deve, ele próprio, crescer moralmente e se abster de tudo o que possa desviá-lo de seu objetivo providencial. As casas espíritas fazem bem em estudar a mediunidade, claro. As casas espíritas fazem bem em ter grupos, turmas de exercício mediúnico, tentando ensejar aos interessados a oportunidade do desenvolvimento da mediunidade. Mas nós veremos hoje aqui que aquele que deixa para desenvolver a mediunidade na hora do exercício não vai desenvolver nada, ou vai desenvolver muito pouca coisa. Por isso, os resultados nos exercícios mediúnicos na casa são tão sofridos. Porque, vou explicar isso, não é no centro que mais desenvolvemos a mediunidade, não é aqui. Como o nosso estudo não tem uma sequência rigorosa, podemos falar ao sabor do momento. Tá? Quantas horas você fica no centro por semana? Esse você é você, todos nós. Quantas horas? 2 horas? Não precisa responder, obrigado. Fica 1 hora você? 2. Ok. Vamos pegar o exemplo dela com todo carinho. Bem, a semana tem 168 horas. Se ela não organizar uma agenda lá fora, um esquema lá fora para cultivar a espiritualidade, para desenvolver a mediunidade lá fora, quando ela chegar aqui, ela estará quase sempre no ponto de partida, é o eterno
recomeçar a toda semana. Onde menos somos espíritas é no centro. Quem é espírita só no centro é muito pouco espírita. Quem é médium só no centro espírita é muito pouco médium, por mais médium se ache. É muito pouco. Olha o título do estudo: Mediunidade com Jesus e Kardec. O Espiritismo conta conosco dentro do centro e fora do centro. Jesus conta conosco dentro do centro e fora do centro. E por uma questão matemática, mais horas lá fora do que aqui, Jesus conta muito mais conosco lá fora do que aqui, embora a nossa contribuição no centro não seja desprezível e seja sempre esperada. Falando em matemática, 2 horas de 168 horas da semana dá 1,2%. O que significa que, se nos desconectarmos lá fora, nós seremos lá fora 98,8% não espírita. E seremos espírita 1,2% se formos bons espíritas dentro do centro espírita. Porque se não formos bons espíritas nem nesse 1,2%, fica reduzido a quase nada. Então, meus amores, hoje aqui eu sei, esse estudo eu faço há anos, vocês vão ouvir algumas coisas diferentes do que estão acostumados a ouvir, e não precisam concordar, mas reflitam pelo menos. O desenvolvimento da mediunidade não começa no fenômeno. O Silverton está filmando, vou dizer para ele que continue filmando. Então eu fiquei distraído o tempo todo, a semana toda. Cheguei aqui no centro, né? Aí vai começar o exercício mediúnico e eu sento aqui esperando a incorporação. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Ou vai acontecer de maneira sofrível. Uns estremunhões. É isso. Entenderam? O desenvolvimento não começa no fenômeno. Não vou dizer que o desenvolvimento da mediunidade termine no fenômeno, porque o desenvolvimento da mediunidade não termina. Daqui a 1 bilhão de anos, nós vamos estar falando de desenvolvimento da mediunidade, porque daqui a 1 bilhão de anos, não sei, um pouco menos, um pouco mais, nós vamos precisar da mediunidade para incorporarmos os seres de outras galáxias. Por enquanto, a gente incorpora o espíritozinho que subiu para o primeiro andar. Então, nossa mediunidade está em expansão. Então, para que o fenômeno ocorra, é preciso toda uma preparação, e como é preparação, são necessários cuidados antecipatórios, que venham antes daquele momento do treino. Este seminário, para mim, não começou às 2h13. Começou ontem, depois que terminou a palestra em Nova Odessa, eu já comecei a pensar. Hoje à noite
eu trabalhei com o tema, eu vim na estrada, estou me conectando. Não dá para sair de uma balada e vir para a tribuna espírita. Vocês entenderam? Amores, a vida é um trabalho mediúnico permanente. Nós estamos o tempo todo emitindo e recebendo. Nós somos aparelhos emissores e receptores. Até aqui, por desinformação, por desatenção e outros vícios, somos emissores pouco conscientes, receptores pouco conscientes, estamos emitindo e não damos conta, estamos absorvendo e não damos conta, mas está chegando a hora de adotarmos uma postura mais consciente, de maior vigilância, de maior atenção, para que eu tenha qualidade na emissão e tenha critério na recepção. Durante o dia, eu não sei, mas se eu não tomar cuidado, eu incorporo uns 10. Então alguém me fecha no trânsito, eu já abaixo o vidro e já ponho a cabeça para fora da boleia, já incorporei. O que você pensa que é incorporação? Entendeu? Aí o outro quer me passar a perna num troco, ou fala um palavrão e eu devolvo, eu estou incorporando. Eu estou incorporando. E também posso, e devo, e preciso incorporar o bem. Vamos dar um exemplo. O seu filho mora longe e telefona para você, aflito: mãe, estou aqui enfrentando um problema novo, preciso que a senhora me ajude. Você vai incorporar. Você vai incorporar o pessimismo ou o otimismo? Você vai incorporar o desespero ou você vai incorporar a serenidade? Você vai incorporar o mal ou você vai incorporar o bem? E você está treinando mediunidade. Compreendeu? Então eu quero incorporar o mentor no trabalho mediúnico, mas lá fora não incorporo o bem no trânsito, não incorporo o bem no restaurante, não incorporo o bem na praça pública, eu não incorporo o bem aí num ambiente qualquer que eu esteja, num clube, num supermercado, não tolero a fila, alguém me passa na frente, não, por que não? E aí eu quero incorporar o mentor, que é todo serenidade, que é todo paz, que é toda alegria, que é toda compreensão, que é todo perdão, toda ternura. Eu não ofereço condições para isso. E vou explicar isso ainda melhor. E grave essa palavra, né? E grave uma outra, e outras tantas que a gente vai passar. Parceria entre médium e espírito. Existe uma parceria. Amigos espíritas, o Espiritismo revogou a lei do menor esforço. Parceria. Chico Xavier, no tempo dele, mais antigo, ele comparava o médium a uma tipografia, a uma caixa de tipos, tipografia.
grafia escrita através de tipos. Como os tipógrafos faziam antigamente, tinham as caixas de tipos e iam nas caixas pegando letra por letra e compondo a palavra, o parágrafo, o texto. O tipógrafo não teria condição de usar um tipo que não estivesse disponível na caixa. O Chico dizia que o médium é esta caixa de tipos. O espírito que trabalha através do médium é o tipógrafo. O espírito vem, perscruta quais os tipos que eu tenho, quais os conteúdos que eu tenho. E o Espírito elabora a comunicação através do material que eu forneço. O Espírito não tem como produzir uma mensagem se ele não dispuser em mim de material para isso. Um exemplo. Eu estudo depressão há 31 anos. Eu estudo depressão há 31 anos. Hoje não falarei de qualidade. E você não precisa acreditar. Mas eu tenho material arquivado para falar 15 horas ou mais sobre depressão sem olhar em nenhum texto. Por quê? 31 anos estudando, arquivei, vou falar, acesso os meus recursos, os meus arquivos e falo. Não estou dizendo de qualidade, mas material arquivado eu tenho. Mas aqui agora, se eu fosse falar de física quântica e espiritismo, a minha palestra talvez não durasse 1 minuto. Por quê? Porque eu não tenho material arquivado sobre física quântica e espiritismo. Eu nunca estudei o suficiente para ter material e usá-lo numa palestra. Se vier um físico desencarnado fazer uma palestra por meu intermédio para vocês sobre física quântica e espiritismo, ele não conseguirá fazer a palestra, por eu não lhe oferecer material para isso. Por isso, todos os espíritas temos o dever de estudar. E não direi que o médium muito mais, mas eu direi que o médium também precisa estudar para ter material que será utilizado. A espiritualidade vem, a gente põe o material à disposição dela, a gente põe e a espiritualidade dispõe. Eu ofereço, né? E estou aqui, o tema é depressão, estou trabalhando com a espiritualidade. Eu pergunto para ela, e agora, o que eu falo? Eu falo de mágoa e depressão? Não. Fala de culpa e depressão. Ok. Ela me aciona os arquivos, eu aciono e fico falando, bom, já falei de culpa e depressão, e agora? Eu estou aqui. Agora você lembra que a mulher está muito mais exposta à depressão. Ok, vamos lá. É assim que funciona. Parceria. Então, a lei do menor esforço, de pegar uma folha e ficar lá esperando a psicografia, acabou. Isso foi no século XIX, quando não tínhamos a doutrina, não tínhamos livros
espíritos espíritas, não tínhamos médiuns espíritas, ninguém era espírita na Terra, no sentido que estamos colocando. A espiritualidade precisou suprir tudo, ao ponto de colocar médium católico escrevendo sobre reencarnação. A codificação é a prova de que o espiritismo está com a verdade, porque os médiuns não eram espíritas, não frequentavam o centro espírita, isso não existia, entenderam? Então o médium estabelece com o espírito uma parceria. E como essa parceria vai se manifestar? Atenção, médiuns. Então você faz parte do trabalho mediúnico e vai incorporar o enfermo. Você, com seus recursos, precisa ajudar o espírito a se expressar. O espírito vai escrever uma carta por seu intermédio. Você precisa emprestar ao comunicante subsídios. Você é um psicógrafo. Ok. Vem um espírito para dar notícias. Ele sugere para você isto, olha. Diga para minha mãe que estou com muita saudade. Aí você entra com o seu contingente. Diga para minha mãe que eu estou com saudade. Aí você, poeticamente, romanticamente, cristãomente, escreve: mamãe, não fosse a saudade da senhora e não fosse a saudade de casa, eu estaria completamente feliz. O médium mentiu? Não. Ele enriqueceu, ele agregou, ele acrescentou. O médium precisa fazer isso. Eu não sei quantas obras de Chico você leu. Vamos falar de André Luiz e Emmanuel. E você acha que era 100% Emmanuel? Você acha que era 100% André Luiz? Não. Porque se fosse 100% Emmanuel e não tivesse nada do médium, Emmanuel poderia escrever tudo que escreveu por meu intermédio. E por que ele não escreve por meu intermédio? Ele poderia escrever por intermédio de qualquer um, porque é só o Espírito, depende só do Espírito. Ele pega qualquer médio e escreve tudo. Por que André Luiz não escreve por meu intermédio? E peguem um texto de outro médium que atribui a mensagem a Emmanuel e compare o Emmanuel que escreve por um médium e o Emmanuel que escreve pelo Chico. Você vai ver diferença de qualidade. A diferença da qualidade é de Emmanuel. Emmanuel escreve um dia, ele escreve de um jeito, outro dia ele escreve de outro. Não, é o mesmo Emmanuel. A diferença está no médium, está no material que o médium oferece e no material que o outro médium oferece. Se Emmanuel, André Luiz, escrever por meu intermédio, vai ser infinitamente mais pobre, infinitamente mais simples do que foi pelo Chico, porque eu não tenho material, eu não tenho evolução,
eu não tenho a mesma moral do Chico, eu não tenho o mesmo amor do Chico, eu não tenho a mesma capacidade de sacrifício do Chico, eu não tenho a mesma capacidade de renúncia do Chico, eu não tenho a mesma bondade, eu não tenho a mesma ternura, eu não tenho a mesma compreensão, eu não tenho a mesma tolerância, eu não tenho a mesma paciência, eu não tenho a mesma humildade. E isso tudo vai fazer diferença na hora da psicografia ou da incorporação. Então, antes de querermos ser um outro Chico médium, pensemos em ser um outro Chico bondade. Já falei para as nossas companheiras aqui que o meu projeto é estar mais ou menos na condição do Chico daqui uns 15 mil anos. Se eu começar hoje, detalhe, vamos ser otimistas, daqui 15 mil anos estou como Chico, grande coisa. Ou daqui 15 mil anos, você consegue imaginar como estará a mediunidade do Chico? Quem ele vai estar incorporando? A vidência dele, a audiência dele, tem noção? Tomara que você tenha, porque eu não tenho. Vocês estão entendendo? Estou mexendo um pouco com as estruturas, com os conceitos que vocês traziam. Eu espero que sim. Então, palavra, parceria. Bom, há 30 anos eu não era capaz de fazer uma palestra sobre depressão. Agora eu faço. O conhecimento que eu adquiri. Compreenderam? Bem, outra palavra importante em mediunidade: especialidade. Especialidade. Lembram de uma propaganda antiga associada a um refrigerante? Cada um na sua e todo mundo com suquita. Lembra disso? Não queiramos tudo numa encarnação, nem em matéria de reforma íntima. Eu citei aí umas 10 virtudes do Chico: bondade, humildade, amorosidade, paciência. Vamos escolher uma dessas virtudes e trabalhá-la nesta encarnação. Bem, nesta encarnação, no meu caso, eu quero desenvolver a calma. Eu quero ser uma pessoa equilibrada, serena. E confesso, quando alguém diz: olha, você passa uma calma tão grande, eu fico tão feliz. É sinal de que o meu esforço já está sendo percebido. Eu cheguei, vou te dar uma dica para ser mais calmo, tá? Eu cheguei no aeroporto e me dirigi à moça do caixa dizendo: ah, eu fui médium lá no caixa, viu? Eu fui médium lá no caixa. Eu cheguei, vi o nome dela no crachá. Isso é mediunidade. Não é que eu vi com os olhos do Espírito. Vi os olhos dela, falei: oi, fulana, bom dia. Eu fui médium da educação. Eu fui médium da gentileza, entendeu? Médium do respeito. Ou você pensa que mediunidade é só para incorporar espírito? Pode deletar esse conceito, está ultrapassado. Entenderam? Oi, fulana, bom dia. Por favor,
um café expresso e um pão de queijo para mim. Assim, treinando ser médium de Jesus lá no caixa do aeroporto. E ela olhou para mim e falou: mas o que é que preciso fazer para ter esta serenidade? Vejam, fui médium e ela captou. Falei para ela antigamente, e ela ainda não tinha me dado o ticket, nos colocamos a conversar e a fila. Eu falei, antigamente eu pensava que para chegar nessa calma havia necessidade de matar um leão por dia. Mas depois o tempo passou, eu amadureci e eu aprendi que não é matar um leão por dia, porque matar o leão por dia é fácil. Falei, o difícil é você domar um leão por dia. Então eu estou no esforço, minha filha, de domar um leão por dia, e esse leão vive dentro de mim. Então, dome o seu leão e você também vai avançar na direção da serenidade. Ela me deu o ticket, paguei, ela me deu o troco e eu fui médium de novo dizendo, muito obrigado, fique com Deus. Se eu for médium assim, e das 8 da madrugada até as 11 da noite, agora que eu estou adicionado aos hábitos, gente, eu termino meu dia tendo sido médium 50, 100 vezes, lúcido, senhor de mim mesmo. Seu nome, querido? André Luiz. Oi, André, bom dia. André, fica firme aí. Eu fui médium da firmeza. Lembrei da firmeza necessária. Escrevo lá para o Trajano, Trajano, bom dia. Trajano, olha, Jesus conta com você, com esse sorriso lindo que você tem. Pronto, eu fui médium. Quando eu chegar no centro e chegar na tribuna, eu não vou começar nada em mediunidade, eu vou estar dando sequência. Termina a palestra, termina a reunião, você verá quem não se opor, eu vou dar um abraço, eu vou dar um beijo, eu vou agradecer de novo por ter vindo. Isso é mediunidade. Entenderam? Incorporar os espíritos, psicografar os espíritos é interessante, mas incorporar o Evangelho, incorporar a doutrina, incorporar o bem, onde formos, com quem formos, é muito melhor, é muito mais interessante, muito mais essencial para a doutrina, para o Evangelho, para a humanidade. Então agora, de novo a frase, quem é médium só no centro espírita é muito pouco médium. Entenderam isso? Então, especialidade. Você é médium de incorporação, estude tudo sobre incorporação. Você é médium de psicografia, estude psicografia. Mas temos uma companheira em Oswaldo Cruz que está treinando psicografia. O que eu sugeri a ela? Bem, hoje à noite você vai treinar sobre o amor. Ok.
passe o dia inteiro pensando no amor. Passe o dia inteiro falando sobre amor. Passe o dia inteiro sentindo amor por tudo. Leia tudo que você puder sobre o amor em casa. Faça alguns apontamentos, uma sinopsezinha do que você leu. Aí você vai para a casa espírita à noite, leva a sua sinopse e se coloca à disposição da espiritualidade, começando a escrever sem esperar frêmito nos braços, sem esperar tremores, sem esperar arrepio. Não, comece a escrever tudo o que vier na sua mente, porque eu tenho uma ótima notícia para te dar, além das boas que eu já te dei. Todo fenômeno mediúnico é anímico. Em centro espírita tem-se um preconceito com animismo absurdo, puro preconceito. Onde começa ou onde termina a parte que é do médium e começa a parte que é do espírito. Ótima notícia para você. Só Deus sabe. Nem os nossos guias sabem. Tá? Toda manifestação mediúnica tem a participação do médium. E uma péssima notícia para quem não quer crescer, evoluir e estudar. Cada vez mais o fenômeno será mais anímico e menos mediúnico. Acabou a mamata, médiuns. Cada vez mais, lembra que eu falei da depressão? E agora você vai entender ainda melhor. Veio o Espírito e fala: Isaías, fale de culpa. Ok, eu posso não perscrutar a necessidade maior do grupo, mas o Espírito perscrutou. Ele falou: fale de culpa. Ele sabe que é um tema que eu estudo, associado à depressão. Fale de culpa, aí é comigo. Ele pode falar: lembra aquela história que você conta sempre? Ele lembra, mas o contar a história é comigo. Olha, conta aquele caos, traz uma piada aí, aquela piada lá, lembra da sogra, do sogro lá? Traz. Não é ele que conta a piada, sou eu. Eu é que sei a piada. Ele aproveita, entenderam? Então o médium sempre participa, sempre. E cada vez vai participando mais, na medida em que ele se capacita, na medida em que ele se habilita, na medida em que ele tem ferramentas, material para oferecer. Por que o Espírito? Por quê? E até quando o Espírito vai substituir-nos no esforço que é nosso, na responsabilidade que é nossa? Quando, pois, vier um amigo espiritual falando: é o espírito ou é o médium? Não tem importância nenhuma. O que efetivamente importa é o conteúdo, é a qualidade, é a coerência. Até porque, amores, outra notícia que pode trazer dificuldade de compreensão: nem toda manifestação mediúnica é mesmo manifestação mediúnica. O médium pode incorporar a si mesmo. O médium
vamos dizer, meu nome nesta encarnação, detalhe, espírito, não tem nome, tá? Na outra encarnação, digamos que meu nome fosse Antônio, na outra João, na outra José, na outra Fátima, Josefina, Manuel, voltei a ser outra mulher, Cláudia, Rosana, Lima, né? Ou Paola que está ali, a Silvia que está ali, né? Ok. Há 500 anos eu fui Fátima e fui escrava, ok? De repente, o Isaías pensa em gavetas. De repente, por associação de ideias, acontece alguma coisa. Alguém, por exemplo, vou dar um exemplo, alguém me humilhou Isaías, e essa humilhação me remete às humilhações que eu sofri quando escrava. A escrava que eu fui e que de uma certa forma eu ainda sou, essa escrava pode emergir lá do porão subconsciencial e eu incorporar a Fátima e sentir como Isaías a humilhação que eu senti como a escrava Fátima. E alguém dirá, puxa Zé, mas só por conta disso você está tão acabrunhado, tão humilhado, tão espezinhado. Não foi para tanto, não foi para tanto agora, mas eu somo, eu agrego o que eu trouxe. E de repente, como escravo humilhado, um dia eu voei no pescoço do meu escravocrata, e agora a Fátima me incorpora, e olha eu voando no pescoço de alguém. Puxa, mas o Isaías fez isso? Não, Isaías não fez isto. Quem fez isto foi a Fátima, que ele foi, que de alguma forma que está viva. Nós somos muito mais o nosso passado do que o nosso presente. Nessa encarnação, estou com 66 anos, corpinho de 67, mas paciência, muito bem, mas faz 50 mil anos que temos notícia de vida mais ou menos organizada no planeta. Ora, o que são 66 anos sobrepostos a 50 mil? Digamos que eu tenha tido 300 reencarnações ou 500 reencarnações. O que esta encarnação está conseguindo sobrepor as 500 outras reencarnações? Eu sou muito mais o que fui do que o que sou propriamente hoje. Bem, isso, e como saber se o médium está incorporando um espírito ou está incorporando ele mesmo? Como saber? Pergunte para Deus. Se você conseguir captar a resposta, me ensina, porque eu também não sei. Não interessa. Direi ao dirigente, ao dialogador: converse com quem está conversando. Então eu incorporo a Fátima, porque ele me paga, esse desgraçado, não sei o quê, porque ele me puxou pelos cabelos, não sei o quê, ele me arrastou pelas ruas. Converse com a Fátima. Acalme a Fátima que acordou dentro. Calma, minha irmã, calma. Eu sei que você está nervosa, está estressada. Você deve ter seus motivos. Acalmando a Fátima que eu fui, vai acalmar o Isaías que eu sou. É um bloqueio trabalhado, é um conflito trabalhado. Às 5 da tarde, quando nós formos terminar o nosso estudo,
terminar assim. E não é porque eu estou falando já que você vai embora. Gente, mediunidade, trabalho mediúnico, mediunidade na vida se resume numa palavra: amor. O resto é a explicação disso. Mediunidade se resume em amor. Amor para com o médium, amor para com o comunicante, sem pressa de converter ninguém, de transformar ninguém, tá? Mediunidade, portanto, pede especialidade. Vou ser mais direto ainda. Quem aqui quiser desenvolver mediunidade de cura, vou te dar uma dica: é muito fácil desenvolver mediunidade de cura. Obrigado. Você quer mesmo desenvolver mediunidade de cura? Bom, para desenvolver mediunidade de cura, precisamos amar os doentes. Ok, Rosana, por favor, sente nesta cadeira por 1 minuto e você vai ser a minha comadre. Ok? Então vamos desenvolver a mediunidade de cura? Vamos. Então eu vou programar na minha vida, aproveitando o dia de hoje, que todo sábado, 3 da tarde, eu vou parar tudo que estou fazendo e por 1 hora, 1h30, eu vou visitar enfermos. Já que eu quero desenvolver a mediunidade, vou visitar enfermos. Então catalogue enfermos. Você quer ver uma coisa horrorosa que tem nos centros espíritas, e no nosso também tem? Caderninho de vibração, mas ninguém visita ninguém. A gente põe lá e a espiritualidade que se vire, né? Lá em nossa casa tem gente que chega, põe o pai, a mãe, a sogra, o sogro, os irmãos, os cunhados, os sobrinhos, o avô que desencarnou, a avó, a bisavó, e vai pondo, como se os espíritos tivessem a obrigação de substituir-nos no esforço que nos cabe. Entenderam? Bom, então eu estabeleci que todo sábado, 3 da tarde, e ela está doente, e eu quero ser médium de cura. Ok, estou eu na casa dela, e ela não é espírita. Ok, olha, vou aplicar um passe nela. Vou visitá-la, visita breve, fale baixo, você já vai estar calibrando o magnetismo da voz. Fale baixo, fale pouco, não ria alto. Ela está doente, ela está irritada, está triste, está preocupada. Vou aplicar um passe nela. Olha o toque. E aí, Rosana, tudo bem? Onde está escrito que passe só é assim? Se não for assim, não é passe. Passe é amor. E aí, como é que você está? Olha, a gente vê. Não pude vir antes, mas eu não te esqueci. Você está sempre no meu pensamento. Em que posso ser útil? Você está bem? Está tomando o remedinho? O dinheiro está sendo suficiente para comprar o remédio? Eu não quero ser médium de cura, eu preciso de repente ajudar a comprar o remédio. Eu preciso me envolver com o doente. Vocês entenderam? Olha, fica firme aí. Segunda-feira, 9 da noite, nós estaremos em preces lá por você. Recolha-se, faça você também uma prece. E a semana que vem eu estou aqui, a gente vê. Fica bem, viu?
Quero te ver bonita, de pé, fortalecida. Posso te dar um beijo? Pode. Oscule-a. Vai visitar o outro. Pergunto, Jesus, sabendo que você, todo sábado, 3 da tarde, vai visitar enfermos, ele vai te acompanhar ou não? O meu Jesus me acompanha. E o seu? Não? Então você está mal servido de Jesus. Vem para o meu, que ele vai te acompanhar. A gente fala tanto em Dr. Bezerra de Menezes, né? Ok, Dr. Bezerra, todo sábado, 3 da tarde, eu vou visitar enfermos. Por favor, desloque este ou aquele médico, psicólogo, para que ele me acompanhe. Eu fiz direito, e em direito estuda-se lógica, e é da boa lógica que quem não faz o menos, não faz o mais. Quem não faz o menos, não faz o mais. Eu não visito um enfermo e quero ser médium de cura. Pergunto, tem lógica? Que estou oferecendo para que a espiritualidade conte comigo? E cura às vezes é um alívio. Cura às vezes é a fé que está bruxuleando nela. Ela está doente do corpo, mas está doente da alma. Eu vou e ajudo-a a restaurar a confiança. Ela se curou da incredulidade, ela se curou do medo, ela se curou da dúvida, ela se curou do receio. Eu posso ir embora dizendo, a Rosana, ainda que por um dia ou 2, está curada dos receios que acalentava antes da minha vinda. Está curada. E a cura que interessa é a cura da alma. Você quer desenvolver psicografia? Conselho prático. Pode ser aqui também, mas não fique esperando isso não. Toda noite, 11 da noite fica bem para você, ou meia-noite fica bem. Combine com Jesus. Jesus, toda noite, 11 horas, 11h30, meia-noite, 1 da manhã, eu vou escrever, gravar, falar com 10 pessoas toda noite, Senhor. Destaque um espírito amigo para que esteja comigo, porque eu vou psicografar pelo WhatsApp. Divaldo psicografa no computador. Ora, hoje tem o computador, por que psicografar a lápis? Era o Chico que datilografava as próprias mensagens que psicografava a lápis. E ao datilografar, ele corrigia. Ele corrigia, porque médium erra. Por que exigir perfeição do médium? Não tem sentido. Entenderam? Então, pega lá 10 contatos do seu WhatsApp. Não manda quadradinho, filminho que alguém mandou para você, não. Escreva do próprio punho. Escreva do próprio punho. Alma querida, eu uso muito essa expressão. Vale para homem e para mulher. Alma querida. Jesus nos abençoe. Escrevo muito isso. Estou me preparando para dormir, mas me lembrei de você. Espero que o seu dia tenha sido bom. Espero que você se refaça esta noite e que amanhã desperte motivada, feliz, contente. Durma bem. Estou aqui de plantão permanente. Lembre-se, sou seu amigo. Te amo. Conte comigo. Pronto.
Hoje, em Oswaldo Cruz, uma das nossas companheiras faz aniversário. E eu tenho 2 meses de Zap. E estou trabalhando muito. Muito. Bem, aniversário da companheira, eu já sei que acontece isso. Já cumprimentei, por escrito. Solange, parabéns, tal. Daí a pouco começou a pingar a mensagem. Todo mundo do grupo, Solange, parabéns, Solange. Todo mundo entrando na corrente. Eu fui médium. Compreenderam? Então eu estou falando aqui, não estou incorporando espírito nenhum. Que importância tem isso? Nenhuma. Agora, se eu não incorporar o bem em lugar nenhum, isto vai ter muita importância na minha vida. Portanto, estudar. Uma coisa é ler, outra coisa é estudar. E estudar até saber, porque sabendo temos maior probabilidade de aplicar. Não é dizer eu já li, é continuar lendo, relendo, trilendo, quadrilendo, até fixar. Nós vamos para o intervalo, vamos voltar. Olha, eu tenho aqui 4 folhas. Eu só usei a metade da primeira. Eu não tenho pressa, porque daqui 1000 anos, 500 mil anos, 1 milhão de anos, eu vou estar falando de mediunidade. Não para vocês, mas para quem for preciso. Entenderam? Não há necessidade nem de pressa e nem de retardamento. Sabedoria popular, devagar e sempre. Devagar se vai ao longe. O Chico é o Chico, porque ele começou a se construir, sabe Deus, há quantos milênios. E provavelmente ele e outros mais sejam ETs. É muito provável que o Chico tenha vindo de outro planeta e não tenha desenvolvido a mediunidade aqui, porque aqui, há 4, 5 mil anos, ele ia desenvolver a mediunidade com quem? Onde? Tá? Então, se você está com muita pressa, relaxe e faça como eu. Vai tomar um cafezinho. Até já. Não fuja, não vá embora.